Bom, semana passada nós trabalhamos o item 8, né, da introdução, e hoje nós vamos adentrar o 9. No item 8, ele trabalhou muito esse olhar de Kardec da maneira como nós devemos estudar, da maneira como nós devemos olhar para a doutrina, né? E eu marquei alguns pontos até, confesso que fui embora refletindo bastante, no dia seguinte refleti mais um pouco, e a partir daí, no momento dos meus estudos, eu tenho tido um pouquinho mais de atenção ainda quanto à maneira de estudar, né? Alguns pontos que eu marquei, ele colocou assim, ó, que o estudo da doutrina espírita nos lança numa ordem de coisa tão nova quão grande. Então, quando a gente vai falar de doutrina espírita, é algo muito novo para nós, e como nós estamos falando de um plano espiritual, dos espíritos, é algo muito grande, muito vasto. Então, nós não temos ainda conhecimento geral, não é? Mas só pode ser feito com utilidade por homens sérios, livres de prevenções e animados de uma vontade firme para alcançar um propósito ou para alcançar um resultado. Homens sérios e livres, né? Porque a gente livre de prevenções, que a gente chega já com muitos conceitos já definidos dentro de nós. Então, um estudo valioso, útil da doutrina espírita só se faz quando nós meio que deixa eu esquecer tudo que eu já conheci e tentar descobrir de uma forma nova. Se eu tentar trazer conceitos antigos, por vezes eu não vou entender. E aí Kardec coloca para nós que o estudo tem que ser com continuidade, regularidade e recolhimento. Eu tenho que pegar tudo aquilo que eu estou aprendendo com regularidade, recolher-me, né? Silenciar, olhar para nós, para dentro de nós, como nós temos aplicado tudo isso ou como nós temos sentido esses ensinamentos. É diferente? Eu vou estudar e no final do estudo eu preciso me recolher um pouco para poder absorver isso dentro de nós, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Então foi esses pontos que eu coloquei, a continuidade, esse caráter sério e essa busca por um objetivo. Não estou estudando sem saber o porquê, eu crio um propósito, né? Não pode ser uma coisa por tanto tempo quanto distância. Perfeito. Não pode durar tanto tempo a ponto de nos cansar. E é esse o olhar mesmo, porque como nós temos olhado inclusive a esse estudo e o como ele tem refletido em nós, porque se nós pegarmos uma janela de estudo longa, sem parar para refletir, eu posso estudar o dia inteiro, mas se eu não parar, intervalando isso, refletindo, dando as pausas necessárias, eu não consigo fazer isso virar um sentido, né? E aí a doutrina espírita vai nos convidar à própria ação na contramão disso, né? Então eu preciso ir ao estudo, interiorizar, processar tudo isso e depois ir à prática, ao experimento, à experiência que Kardec nos traz. Então, é um olhar diferente de fato, né? E nesse item 8, ele está ainda trabalhando as refutações e pode nos parecer um pouco repetitivo, mas de novo Kardec vai falar dos objetos que se movimentavam naquele período. Então a gente vai olhar e falar assim, puxa, mas de novo, um conteúdo que nós já falamos, mas o que Kardec está querendo dizer para nós? Olha, como uma ciência nova, volte e meia eu preciso retornar de novo ao ponto de origem para nós lembrarmos que o que nós estamos buscando aqui é compreender o espírito. Ou nós encarnados na condição do espírito, encarnados ou desencarnados, a condição do plano espiritual. Então isso, por vezes, precisa ser falado de forma repetitiva no início da construção da nossa base. Porque quando eu vou continuar um pensamento, eu tenho que lembrar que a origem veio daqui. Então não é proposital, não é uma coisa, colocou por... Não, ele colocou de propósito, para nós retornarmos a esse ponto, né? Então nós vamos percebendo que Kardec apresenta uma linha de raciocínio que ele avança e daqui a pouquinho parece que ele volta e faz uma pergunta no meio do caminho, para continuar o raciocínio de novo. Então a gente percebe muito bem aqui como Kardec vai raciocinando.
tá bom? Eu nem perguntei da semana passada, alguém ficou com alguma dúvida? Não? Tá bom. O movimento dos objetos é um fato incontestável. A questão está em saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso de afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Então, ele está trazendo que os efeitos inteligentes trazem uma causa inteligente. Mas o que ele está dizendo antes disso? Olha, o objeto se movimentou. A cadeira, a mesa, qualquer movimento que foi colocado ao experimento se movimentou. Então, nós não estamos colocando isso em questão. Que se movimentou, movimentou. O que nós precisamos saber é, por trás disso, há uma manifestação inteligente? Há uma causa inteligente? Há uma inteligência por trás, então, que com a sua vontade consegue movimentar? Não é um movimento mecânico. Nós estamos falando uma época que a eletricidade estava vindo. Então não é a questão elétrica, não é magnetismo. Então existe uma inteligência que junto com outros elementos movimenta o objeto. Porque movimentar, ele está movimentando. Precisamos saber se ele é inteligente. Era essa a questão. Porque ninguém chegava e falava assim, eu duvidei que a mesa mexeu. Ele, vem cá, vamos lá ver então. A mesa mexia. Então o ponto não é se mexia, porque mexer, mexia. O que nós precisamos ir além é, esse movimento ganhava uma inteligência, respondia às coisas. Então tinha algo inteligente por trás disso. O que nós precisamos trazer na reflexão de hoje é, em tudo que nós formos falar, o ponto central é, há uma inteligência por trás disso. Ou se nós preferirmos, já entendendo, há um espírito por trás desses fenômenos, mas que naquela época ainda não se compreendia. E como ele está refutando, ele está trabalhando com pessoas que ou não acreditam ou estão indo contra, debatendo com ele sobre esse movimento. Então ele diz, olha, a questão de movimentar, eu não vou nem perder meu tempo. É quase isso que ele está falando. O que eu preciso trabalhar com vocês é construir a base de que o que movimenta traz uma inteligência. O resto eu nem preciso perder meu tempo, porque vocês já estão vendo. O que eu vou gastar meu tempo é para vocês ficar claro para vocês que tem uma inteligência atrás disso. Certo? Contra fatos não tem argumentos, né? Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem mesmo das que o médium escreve diretamente. Então não são desses movimentos inteligentes que ele está falando. Esses gêneros de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra à primeira vista bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. Então, ele está dizendo, olha, o que eu quero mostrar para vocês é uma inteligência que não está se manifestando através da psicofonia, através da psicografia, porque se essas pessoas que estão refutando, elas não estudaram, ao primeiro momento ela vai dizer, mas isso aí é a pessoa que está falando, é a pessoa que está fingindo. Nós vamos falar sobre manifestação anterior a isso. Qual é a manifestação primeira? Não das mesas, mas começou a ter um material para nós podermos pesquisar. Os cestos. Ele vai voltar a começar a reflexão a partir do cesto. Encostava as mãos e o cesto se movimentava. A prancheta se movimentava. Tá? Porque precisava, como ele coloca, ser uma convicção para quem está observando agora. Eu vou olhar e vou entender o fenômeno. Muitas vezes alguém falando, emprestando, sendo ali o intermediário, a pessoa vai falar, eu não acredito muito nisso, eu não estou entendendo como que isso acontece. Mas se eu volto um pouquinho antes, fica mais fácil. Então Kardec agora ele volta e vai dizer, vou te explicar como acontece a partir daqui. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta e prancheta. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre o objeto desafia
como sobre o objeto desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte de intervir de qualquer modo no traçar das letras. Por que ele vai trazer a sexta? Porque colocava os dedos, uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, e aí a escrita saía. Então, como poderia ali, o traçar das letras ser imperfeito, sendo duas ou três pessoas com as mãos? Como eles poderiam direcionar a escrita? Nós já falamos sobre isso, mas Kardec está fazendo questão de retornar, para a gente lembrar dessa inteligência. Então, como poderia sair letras perfeitas só de colocar as mãos? E não era apoiar as mãos, não. Era só assim, na bordinha. Então não tinha uma força, não, era só encostar. Então tinha duas, três, e a prancheta com o lápis em cima ia escrevendo. Então ele voltou nesse fenômeno para ser analisado. Tá bom? Mas admitamos ainda que alguém dotado... Então olha aqui, Kardec vai colocar nós para pensarmos. Então vamos imaginar, é o que ele está colocando. Ele vai permitir a gente pensar fora. Admitamos ainda que há alguém dotado de maravilhosa habilidade, seja isso possível, ou seja, se movimentar lá a prancheta, seja isso possível, e que se esse alguém consiga iludir o olhar do mais atento observador, como explicar a natureza das respostas quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimento dos médiuns? Então, ainda que a pessoa que coloca a mãozinha na prancheta, ou as duas, ou as três, consiga, como ele traz uma habilidade genial, e a pessoa não consiga perceber, ainda que ela seja responsável por movimentar, como nós vamos explicar as ideias, as respostas trazidas? Porque aquele que estava ali, na questão segurando as pranchetas, na mão das pranchetas, não tinha esse conhecimento, essa ideia, não é? Então, ele coloca, e note-se que não se trata de respostas monossílabas, porém, muitas vezes de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Então, quando nós vamos lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 19, acho que da primeira parte, da segunda parte, lá vai ter as aptidões mediúnicas. E lá vai falar justamente desses médiuns que vai trazer a questão da arte, a questão da música, a própria questão da poesia, que eles não têm esse conhecimento, mas que eles conseguem trazer isso pela mediunidade. É o que ele está falando. Ainda que a gente imagine que essa pessoa esteja influenciando a escrita, mas diante de tantas mensagens ali trazidas de forma rápida, porque não era uma coisa demorada, uma palavrinha, outra palavrinha, eram textos inteiros. Como eu poderia imaginar que aquele que segurava a prancheta dominava todos aqueles assuntos, Então a gente vai lembrar de quem? A gente vai lembrar de um Chico, da mediunidade do Chico. O primeiro livro do Chico, Parnaso de Além Túmulo, é um livro de poesia. E não é uma, não é duas, não é 10, são muito mais. Para quem só cursou o primário. Então, como que a gente vai... E nós estamos falando, aí o Chico já pegando o lápis, aí poderia estar olhando para o Chico e falar, mas é o Chico que está escrevendo. Não estou me colocando nem na prancheta. Então, como seria o Chico, alguém que só estudou até o primário, caiu lá. Alguém que só estudou o primário, como conseguiria trazer essas poesias dessa forma? Ou então, se nós buscássemos as próprias mensagens que ele assina como Emmanuel, numa filosofia tão profunda, como que o Chico conseguiria trazer esse olhar filosófico tão profundo, ou desse conhecimento evangélico tão profundo? Quando a gente pega o André Luiz, por exemplo, como que ele conseguiria trazer conhecimentos físicos, científicos? Se nós não olharmos para essa inteligência fora do médium, e entender isso, fica muito difícil olhar para um Chico e achar que todo conhecimento vem dele.
Só ver se a gente consegue conectar de novo. É porque está errado aqui, é só um minutinho. Agora ele vai. Se nós pensarmos também nessa questão das respostas, se nós buscarmos olhar o próprio livro dos Espíritos, vamos seguindo, a gente segue, está todo mundo com o livro? A gente segue do livro, né? Então, se nós olharmos o próprio livro dos Espíritos, né, as respostas que nós encontramos lá, quão profundas elas são? Respostas que os filósofos, os maiores filósofos, não tinham conseguido chegar a esse nível de resposta. Então, se nós pensarmos nessa questão, qual é a inteligência por trás disso tudo, né? Então, às vezes é necessário que a gente olhe o fenômeno um pouco mais pelo lado de fora, porque às vezes a gente está tão envolvido no fenômeno que a gente não consegue perceber fora dele. Então, quando a gente passa a observar aqueles que traziam as respostas, nós entendemos que sim, há uma inteligência além do médium, né? Tá bom? Não vai. De sob os dedos do médium, menos versados em literatura, surge de quando em quando poesias de impecável sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se dignariam de subscrever. O que ainda torna mais estranho esses fatos é que ocorrem por toda parte e que os médiuns se multiplicam ao infinito. São eles reais ou não? Então Kardec vai nos colocar uma questão. Está se espalhando médiuns por todo lado, trazendo mensagens que eles desconhecem. É real ou não é real? Então, Kardec vai fazer o que Kardec está fazendo aqui conosco. Ele está fazendo nós pensarmos. Ele vai trazendo a base e ele lança a pergunta. Ele traz a base e lança a pergunta, tá? Então, são reais ou não? Essa é a questão, né? Para esta pergunta, só temos uma resposta. Vede e observai. Não vos faltarão ocasiões de fazê-lo, mas, sobretudo, observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Então, ao invés de tentar impor alguma ideia ou violentar a nossa crença, como ele colocou no encontro anterior, ele fala o que para nós? Observa. Você mesmo observa. Mas não adianta observar uma única vez. Observa de forma repetitiva, por longo tempo. Porque se eu bato o olho e quero tomar uma conclusão, às vezes só por aquele momento eu tomo uma conclusão errada. Então é alguém que está olhando de fora, ele está falando isso, olha, entra, observa, acompanha por diversas vezes, porque uma vez só não vai adiantar, ou seja, é preciso ter regularidade, é preciso ter recorrência,
Não adianta observar um só médium, não adianta observar em um só local. Vai em diversos locais, vai ver mensagens vindas de diversos outros médiuns. Kardec utiliza mais de 1000 médiuns para trazer a própria codificação. Para a gente ter uma ideia desse olhar que Kardec está nos dizendo, né? Tá? Porque por vezes a gente olha um local que não é sério, ainda não criou aquele psiquismo ideal, aquela união de pensamento ideal, para que as mensagens cheguem de formas adequadas. Então não podemos tomar conclusão ao observar apenas um local, certo? Que respondem a essa evidência os antagonistas? Sois, dizem eles, vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Ele trouxe 2 pontos para nós. Então, quem vai falar muitas vezes sobre a doutrina espírita vai dizer que ou nós somos vítimas do charlatanismo ou nós estamos sendo iludidos e não percebemos. E ele vai explicar agora para nós por que não seria charlatanismo e por que não nós estamos vivendo um processo ilusório. Então, como naquele tempo era disso que acusavam, né, aqueles que traziam as mensagens, ele vai gastar tempo para dizer o porquê não. Então, ele vai trazer a base. Então, olha o que ele fez. Olha, vamos buscar lá na inteligência. Tem uma inteligência lá atrás. Para eu responder isso aqui, eu preciso que vocês lembrem da inteligência. E que não é uma inteligência qualquer, que pode ter diversos tipos de inteligência. Seja na poesia, seja na música, seja na filosofia, seja na ciência, ou seja em espíritos simples que não têm um conhecimento tão avançado. Há diversos espíritos com diversas condições. E aí ele vai explicar o porquê não é charlatanismo e porquê nós não estamos vivendo um processo de ilusão, que alguém está nos iludindo. A isso replicaremos principalmente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há lucro. Então ninguém está cobrando nada no centro espírita, ou não deveria. Esse é o correto. Então vamos ajustar. O espiritismo verdadeiro, ele não cobra nada. Né? Esse é o ponto. Né? Então, os charlatões não fazem grátis o seu ofício. Seria, quando muito, uma mistificação. Então, poderia ser uma mistificação? Vamos pensar que poderia, Kardec está colocando. Agora, charlatanismo não. Porque como ele vai aproveitar do dinheiro do outro, sendo que não está cobrando nada? Né? É o que ele está colocando. Mas por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo para proceder do mesmo modo? Então por que apareceria diversos mistificadores, né, em acordes, ou seja, tocando simultaneamente, fazendo as mesmas coisas, espalhadas por todo o mundo? Porque com o que eles iam ganhar com isso? Como eles iam ligar um para o outro? Não tinha telefone naquela época, né, gente? E isso ia acontecer de forma coordenada. O que eles ganhariam com isso? Às vezes, numa reuniãozinha, alguém mistificar para querer se sobressair, tudo bem. Mas espalhar uma febre como se espalhou a mediunidade, não se justificaria. Produzir os mesmos efeitos e dar, sobre os mesmos assuntos e em línguas diversas, respostas idênticas, se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. Então, como Kardec recebia as mensagens, diversas mensagens, trazia o mesmo teor. Como que esses mistificadores sabiam qual era o teor das mensagens? Então aqui Kardec está refutando a questão do charlatanismo. Se não tem dinheiro envolvido, não é ninguém charlatão. Se a questão da mistificação está se espalhando por diversas localidades e as mensagens trazem os mesmos teores, eu faço uma pergunta e as respostas chegam de pontos diferentes, muitas vezes sem nem saber, eu fico pensando, Kardec muitas vezes para testar o médico falava assim, olha, eu lancei uma pergunta aqui, se concentra aí que eu preciso ver a resposta que vai vir, porque mentalmente eu já fiz. Ou a gente acha que ele vai mandar uma cartinha toda hora perguntando, aí vinha. Pelo menos eu faria isso.
Kardec não fez? Lógico que fez, né, gente? Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a tais manejos e com qual fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais. Então imagina pessoas que trazem posições sociais respeitáveis, pessoas honradas na sociedade. Aí ela passa a estudar a doutrina espírita, os fenômenos que aconteciam. Se ela não tomasse como verdade, será que ela ia falar que realmente ela era? Será que ela ia defender? Né? Quando nós pegamos um dos nomes da época, talvez conhecido de todos nós, Arthur Conan Doyle, ele escreveu o Sherlock Holmes. Ele foi um que começou a investigar justamente no processo inverso. Eu não acredito. E aí, de tanto estudar, ele foi ver que de fato era verdade. E tantas outras pessoas conhecidas da própria academia. Então, essas pessoas que se dedicaram a estudar, colocariam o seu nome se fosse uma questão de mistificação? Estragar uma carreira naquela época, né, era bem diferente de hoje, né? As próprias crianças, né? Como explicar a paciência das crianças ali, das adolescentes recebendo mensagens? Ah, hoje eu não quero fazer isso não. Então a gente percebe que havia algo por trás daquilo tudo. E a profundidade que a criança conseguia trazer, né? Então, dizem então que se não há fraude, pode haver ilusão de ambos os lados. Então tá bom, não tem fraude, mas pode ter ilusão. Pode ser que nós estamos sendo enganados, iludidos, alguma coisa está acontecendo e nós não percebemos. E é sobre isso que ele vai falar, né? Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que hoje conta milhões de adeptos, naquela época, nós estamos falando de milhões de adeptos, naquela época, né? Só os recruta os ignorantes. Quer dizer, se é uma ilusão, se vocês não estão conseguindo enxergar a verdade, se já há milhões de... Por que Kardec sabia? Porque a revista espírita muitas vezes trazia a quantidade de assinantes que ele precisava ter ali. Certo? Então eu falo assim, com esses milhões de adeptos que nós temos, será que todos são ignorantes? Todos não têm conhecimento e todos estão sendo iludidos? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. Então, olha, os fenômenos são tão extraordinários que sempre existiu, mas nunca foi analisado dessa forma e ficou tão belo, tão extraordinário que eu vou dar a vocês até duvidar. Porque eu também duvidei no começo, Kardec estava dizendo, né? Então está tudo bem duvidar. Faz parte do processo. É algo novo e tão grande como ele inicia para nós o item 8, certo? O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos ao monopólio do bom senso. Então, a dúvida é de se esperar, né? Agora, a pessoa que não analisou, que tem conhecimento apenas de uma ciência, essa não pode ter um bom senso para analisar a doutrina ou querer trazer o ponto final, escrever a última página do livro, né? Nem que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seu adversário, taxem, ou seja, rotulem, né, de desplante, de ineptos, ou seja, de falta de inteligência, os que não conseguem o parecer, não seguem o parecer. Então não adianta a gente taxar de
falta de inteligência, né, de que é ignorante, aqueles que não podem dar um parecer porque não trazem conhecimento. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, que julga, né, que olha, que analisa de forma honesta, né? Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não, uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor. Então, sempre que alguém se coloca a estudar alguma coisa, o mínimo, quando vem apresentar o que nós devemos fazer, é parar para prestar atenção, para olhar, né? Pelo menos ouvir. No mínimo a seu favor, visto ter logrado pretender a atenção de homens sérios, que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Então Kardec, percebemos nesse finalzinho aqui, que é quase que ele fosse dizer assim, olha, eu não tenho esse tempo que vocês imaginam para ficar gastando com futilidade. O mínimo que a gente precisa é de respeito. Respeito pela pesquisa, respeito pela observação, respeito pelos fenômenos. É esse final que Kardec vai nos dar. Como a dizer, olha, à medida em que os fenômenos fossem melhor analisados, que vocês gastarem mais tempo estudando, essas dúvidas que vocês têm, elas vão deixando de existir. E aí um novo pavimento dentro da razão começa a surgir. É isso que ele está dizendo para nós aqui, tá? Então, o item 9, ele vai casar-se com o 10. Então, hoje a ideia é nós trabalharmos o 9 e o 10, tá? O 9 eu acho que está tranquilo, né? Porque nós veio meio uma revisãozinha do que nós já vínhamos falando, né, em outra oportunidade. Vamos tentar de novo, quem sabe? Agora foi. Agora nós vamos perceber que Kardec vai se dirigir a um outro público. Um público que se destina a estudar um pouquinho os fenômenos, só que eles se incomodam porque o que eles estão extraindo dos fenômenos são mensagens muito superficiais, muito frívolas, mensagens, né, normais, nada profundo, nada novo. E é sobre isso que eles vão questionar Kardec. Olha, eu até estou estudando, mas tudo que vem não tem nada de novo aí, né? Não muda nada o meu entendimento, a minha vida, né? E aí Kardec vai fazer o quê? Kardec então vai apresentar as diversas identidades dos espíritos. Há diversos tipos de espíritos aí desencarnados também. Será que os espíritos que vocês estão buscando não são espíritos com uma identidade simples, frívola, com pouco conhecimento, né? Então é isso que ele vai trazer. Entre as objeções, algumas há mais sedutoras, ao menos na aparência, porque tiradas da observação e feitas por pessoas sérias. Então tinha pessoas sérias que se dedicavam a estudar. Então Kardec vai trazer essas objeções, são um pouco mais sedutoras, nos chamam mais atenção ou um desejo maior de responder, porque a pessoa gastou tempo, não é uma pessoa que nunca pesquisou, é alguém que começou a pesquisar. Então a gente vai dar base para que ela possa mudar ou melhorar a forma de estudar, né? De pesquisar tudo isso. A uma delas serve de base a linguagem de certos espíritos que não parece digna da elevação atribuída a seres sobrenaturais. Então, o que ele está dizendo para nós aqui é, quando nós pensamos em seres sobrenaturais, nós pensamos obrigatoriamente em espíritos superiores, né? Então, nem sempre essas mensagens são dignas disso que a gente imagina. Quem se reportar ao resumo da doutrina acima apresentado, verá que os próprios espíritos nos ensinam não haver entre eles igualdade de conhecimento nem de qualidade moral,
há então uma pluralidade de ideias, há uma pluralidade moral, cada um está num ponto de moralidade, cada um está num ponto de conhecimento. Quando nós voltamos na introdução, nós percebemos na própria divisão, quando nós falamos ou brincamos na escala espírita, né? Onde nós estávamos, onde nós não estávamos. Então, no mundo dos desencarnados, o mundo espiritual, há essa diferença também nessa questão da personalidade ou da natureza do espírito. Que não se deve tomar ao pé da letra tudo quanto dizem. Então, os próprios espíritos nos dizem que nós não devemos tomar ao pé da letra tudo que os espíritos nos dizem. O espírito trouxe tal mensagem, eu já tomo como verdade, não é? Então, nós não podemos. Às pessoas sensatas incumbe separar o bom do mal. Então, vai caber a nós. Lembra que ele falou para nós analisarmos, escutarmos, por vezes repetidamente, voltarmos em outra oportunidade, antes de tomar a verdade. Então, caberá a nós, pessoas sensatas, separar o que é o bom, o que é o mal dessas comunicações, tá? Indubitavelmente, os que desse fato deduzem que só se comunicam conosco seres malfazejos, cuja única ocupação consista em nos mistificar, não conhece as comunicações que se recebem nas reuniões onde só se manifestam espíritos superiores. Do contrário, assim não pensariam. Então não tem pessoas que dizem que nesse negócio de centro espírita, quem se comunica lá é o demônio, né? É o diabo, não é esse ponto que eles falam isso, né? Se eles viessem a frequentar uma reunião com espíritos superiores, com informações instrutivas, eles parariam para pensar. Mas é um ponto interessante. O fato deles dizerem, olha, lá só se comunica o demônio, quer dizer que eles acreditam que há comunicação. Entende? Aí está o ponto-chave. Eles vão falar, não existe. Mas se existir é só o demônio. Então existe ou não existe? Se for só o demônio, não existe. E é isso que Kardec quer que a gente pensa aqui, nesse ponto. Tá? É de lamentar que o acaso os tenha servido tão mal que apenas lhe haja mostrado o lado mal do mundo espírita, pois nos repugna supor que uma tendência simpática atrai para eles, em vez dos espíritos bons, os maus, os mentirosos ou aqueles cuja linguagem é de revoltante grosseria. Kardec faz o que aí? De forma muito delicada. Ele trabalha a tendência simpática de atrair para quem está observando. Ele está dizendo assim, olha, você só conseguiu trazer esse tipo de espírito porque você simpatizou, você sintonizou, a tua vibração está com esses espíritos. É isso que ele está falando de uma forma muito educada, né? Muito gentil, né? Porque a gente fica pensando aqui, né? Como poderia só ser espíritos maus? Se a gente abre, que pega uma mensagenzinha mais curta que tenha de qualquer espírito que trouxe para nós alguma instrução, leva para essas pessoas que falam que só se comunica espíritos maus. O que eles vão estar orientando para nós? Para nós nos melhorarmos, para desenvolver nossas virtudes, para abandonar o nosso vício. Mas que diabo bom que é esse? Que quer que a gente melhora? Né? Então, bastaria... mas é uma ilusão. Mas se for uma ilusão que nos leva nesse caminho da transformação, então é esse caminho que a gente precisa buscar. Né? Então, é esse ponto que a gente precisa. E aí Kardec coloca, então, né, que é de repudiar, imaginar uma tendência simpática a atrair esse tipo de espírito. Certo? Poder-se-ia, quanto muito, reduzir daí que a solidez dos princípios dessas pessoas não é bastante forte para preservá-las do mal e que, achando certo prazer em lhe satisfazerem a curiosidade, os maus espíritos
disso se aproveitam para se aproximar delas, enquanto os bons se afastam. Então, essas pessoas só estavam ali pesquisando por um motivo: a curiosidade. Então, não era um estudo sério. A pessoa só vai atrás da curiosidade. Os espíritos superiores falam: bom, se essa é a natureza do que você vem buscar, eu não faço parte disso. Eu deixo vocês buscarem a curiosidade. Eles dão um passo atrás. E aí esses que querem se aproveitar dão um passo à frente e se serve. Certo? Isso é a sintonia, né? Se a gente busca olhar isso hoje para dentro das reuniões mediúnicas, essa lição ou esse parágrafo deveria ser um parágrafo muito estudado, porque a reunião mediúnica em si, ela vai acontecer justamente nesse processo da sintonia do grupo, se ele está indo ali por curiosidade, se ele está indo por interesse pessoal, o que move o grupo mediúnico, né, ou o médium em si, naquela atividade. É o mesmo ponto daquela época ao ponto de hoje. E muitas vezes o grupo não quer estudar, o grupo não tem consistência, né? O interesse não está no interesse comum e a gente não consegue criar esse ambiente perfeito para que as comunicações sejam mais diferenciadas. Então as comunicações sempre serão as mesmas, da mesma qualidade, inferior, sempre frívola, não vem orientação, não vem nada, certo? Aí as pessoas vão olhar e falar: mas esse negócio de mediunidade não muda nada, é sempre igual. Mas é porque a sintonia do grupo não consegue mudar. Julgar a questão dos espíritos por esses fatos seria tão pouco lógico quanto julgar do caráter de um povo pelo que se diz e faz de uma região de desatinados ou de gentes de má nota. Então eu vou pegar um povo e tem um grupinho naquele povo que faz ações ruins, eu não posso generalizar todo o povo, né? Como os quais não entretêm relações as pessoas circunspectas nem as sensatas. Os que assim julgam se colocam na situação do estrangeiro, que chegando a uma grande capital, pelo mais abjeto dos seus arrabaldes, julgasse de todos os habitantes pelos costumes e linguagem desse bairro ínfimo. Então a gente entra para um lugar mais afastado, menos desenvolvido, numa cidade grande, a gente olha aquele bairro meio precário, é como que se eu estivesse chegando na cidade e olhando esse bairro assim meio precário, a cidade não é boa. Eu só vou olhar então ao redor e não vou olhar na região mais desenvolvida. Então, dentro desse olhar, é como dizer: olha, você está olhando só a parte ruim das manifestações. É preciso tomar realmente consciência do que fala a partir de quando você consegue ver o todo. É a ideia do copo meio cheio e do copo meio vazio. Depende muito da perspectiva como você olha. Então, cuidado, você está participando de reuniões que só traz curiosidades, né? Então, às vezes, você está indo num bairro muito ínfimo, você está indo num lugar, né, muito baixo, né? Então não podemos generalizar todas as manifestações, nem todas as reuniões do mesmo jeito. No mundo dos espíritos, também há uma sociedade boa e uma sociedade má. Quando a pessoa encarnada, o espírito encarnado, que na Terra lhe trouxe uma natureza má, quando desencarna, ele chega como do outro lado? Má. Não tem outro jeito. Então nós temos espíritos bons e espíritos maus. Tá? É isso que está dizendo. Uma sociedade boa e uma sociedade má. Dignem-se os que daquele modo se pronunciam de estudar o que se passa entre os espíritos de escola, e se convencerão de que a cidade celeste não contém apenas a escória popular. Então, se a gente estudar, vamos perceber que há espíritos melhores, superiores, que podem trazer, né, para nós outras mensagens, né?
Exemplo disso, as respostas do próprio Livro dos Espíritos. E aí Kardec coloca então uma questão, uma pergunta. Mas os espíritos de escola mais evoluídos vêm até nós? Eles vêm até nós? Poderão perguntar, ao que responderemos: não fiqueis no subúrbio, vede, observai e julgai os fatos. Aí estão para todo o mundo. Então, em resumo, não preciso eu falar para você. Veja o que está acontecendo. Veja o nível de mensagens que chegam para nós. Veja as profundidades do que uma psicografia, como de um Chico, por exemplo, trouxe à humanidade. Quanto avanço que a ciência ainda está confirmando em cima das obras de André Luiz. Né? Quantas reflexões, quantas mudanças nos convidam. Tantos outros. Nós falamos do Chico porque é a maior referência nossa. Então ele está falando, olha, não preciso eu falar para vocês. Na dúvida, vai ver. Só ver. Né? Ele coloca, olha, vai ver, observa, julga. Não adianta eu querer impor a vocês. E aí nós vamos perceber que sim, os espíritos superiores de maior escola realmente chegam até nós. Desde que a gente tenha vibração para isso. A menos que lhes sejam aplicáveis essas palavras de Jesus. Tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem. Então, se as coisas estão nítidas à nossa frente, nós não queremos ver, aí também não tem como a gente impor. Se você não quer ouvir as mensagens que chegam, aí também não tem como a gente, né? Então é os olhos de ver, ouvidos de ouvir. Muitas vezes a mensagem está ali, mas eu não estou pronto, então eu não consigo ver. E tudo que eu vejo eu ainda vou refutar. Então eu posso trazer o que for, sempre vai ter um se ou um mais. Como variante dessa opinião, temos a dos que não veem nas comunicações espíritas em todos os fatos materiais a que elas dão lugar, mais do que a intervenção de uma potência diabólica. Então voltou de novo, né? Um novo Proteu. O que é um Proteu? Um deus da mitologia que ele assumia diversas formas. Então a pessoa vai se adequando, mudando de opinião daqui, de lá, não tem uma formação, né, real, sincera. Não, vai mudando, toda hora muda, né? Um novo Proteu que revestiria todas as formas para melhor nos enganar. Não a julgamos suscetível de exame sério, por isso não nos demoraremos em considerá-la. Acha-se refutada pelo que acabamos de dizer. Então, ou seja, esses que toda hora mudam de opinião, não vou nem perder tempo com eles, porque eu estou gastando tempo, daqui a pouco eles mudam de novo. Aí a hora que estou correndo atrás tentar explicar, mas agora eu acho que é isso. Então a pessoa não parou, todo momento ela acha que ela já conhece o passado, o presente e o futuro. Quanto a esses, deixa, porque não adianta, né? Acrescentaremos tão somente que, se assim fosse, forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado. Então, se nós temos que entender que é só essa mensagem diabólica que seja até nós, Kardec vai colocar. Então, Kardec está dando uma cutucadinha aqui nas bases religiosas da época, né? A gente tem que pensar isso lá atrás, né? Forçoso seria convir em que o diabo é às vezes bastante criterioso e ponderado, sobretudo muito moral, ou então em que também há bons diabos. E aí vocês vão lembrar que diabo vem, quando a gente busca a definição da palavra, é uma inteligência, pode ser boa ou má. Então, quando a gente para pensar, essa colocação de Kardec aqui é muito bom, né? Um diabo muito moral. Porque as mensagens moralistas que a doutrina traz para nós é um negócio assim. Então é um diabo muito bom, muito. Então a gente passa a dizer, realmente, é o diabo. Existe o diabo bom e o diabo ruim. Então a gente vai ver com qual a gente sintoniza, né? Se o daimon é inteligência, né? O diabo quer dizer inteligência, vamos conectar com essa inteligência boa, né? Efetivamente, como acreditar que Deus
só os espíritos do mal permita que se manifeste, para perder-nos sem nos dar por contrapeso os conselhos dos espíritos bons? Poxa, mas cadê Deus? Então Deus só deixou os maus manifestar. Aí os maus vão nos direcionando para o caminho errado. E aí ele não deixou os bons se comunicar para trazer um contrapeso? Nós temos livre-arbítrio. A escolha é nossa. Mas se Deus só dá uma via, Ele não me deu escolha. Porque uma coisa é eu ouvir o que alguém encarnado está falando. E outra coisa é eu ouvir o que um espírito trouxe. Então, mas aí fulano de tal falou uma coisa e o espírito falou outra. Mas aí são essências diferentes para a gente comparar. Então, Deus não está sendo bondoso com todo mundo. Então, será que Ele não vai deixar os bons trazerem uma mensagem para a gente poder, a partir daí, então, escolher? Por quê? Ninguém ia falar? Não. Muitas vezes, determinadas religiões também, ela faz com que a gente tenha medo de Deus e não do diabo. É. Perfeito. Muitas religiões não nos dão a compreensão exata de Deus, né? A gente passa a ter medo de Deus, né? Esse é o grande problema. E aí nós temos medo até de questionar, porque estaríamos questionando a Deus. E questionar a Deus, se Deus é vingativo, mal, eu vou sofrer isso. Então eu aceito qualquer coisa, porque é melhor do que eu sofrer as consequências. Né? Exatamente. Ele não está mudando. Se ele não o pode fazer, ou seja, se Deus não pode deixar os espíritos bons se manifestarem, ele não é onipotente, que é uma condição divina, né? Aquele que todo pode, certo? Se pode e não o faz, desmente a sua bondade. Porque se ele não deixa o espírito bom vir se manifestar, cadê a bondade divina, né? Ambas as suposições seriam blasfemar, né? Seriam blasfema. Nota-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações, ou seja, nota-se que admitir a comunicação dos maus espíritos, então, admitir a comunicação dos maus, porque Deus poderia dizer isso aí, ó, eu gosto tanto de vocês que eu vou permitir só os bons se comunicarem. Mas ele está falando assim, a comunicação dos maus é reconhecer o princípio das manifestações. E tudo pode se manifestar. Certo? Deus permite o bom e o mal se manifestar, se comunicar. Ora, se elas se dão, não pode deixar de ser com a permissão de Deus. Como então se há de acreditar, sem impiedade, que Ele, Deus, só permita o mal com exclusão do bem? Então Deus estaria excluindo o bem disso. Semelhante doutrina, então aqui ele vai na igreja, né? Semelhante doutrina é contrária às mais simples noções do bom senso e da religião. O que ele está dizendo no final é que as religiões, no que estão ensinando, não trazem um bom senso. Esse item 9, esse item 10, o que Kardec nos ensina? A pensar, a refletir, a questionar. Porque ele não trouxe nada diferente, mas ele lançou diversas perguntas no meio do caminho. E doutrina espírita é isso. Então, se nós pudermos trazer um resumo do 9 e do 10, o que Kardec diz precisamos refletir, mas além disso, pensar. A doutrina espírita é construída pela via do pensamento. Certo?